Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones da Ucrânia destruíram a retaguarda russa. Nesse vídeo nós revelamos como a tecnologia aeroespacial está sendo aplicada no campo de batalha para aniquilar a logística russa na península da Crimeia. Que nos exemplos que eu vou dar aqui, mas foram usados bastante na Crimeia esse tipo de drones. E aí você vai entender como os novos drones marcianos, imunes à guerra eletrônica, estão forçando o recuo dos russos, destruindo a economia do Kremlin por dentro. Bom, por que eu digo drones marcianos? Esse é um tipo de drones que tem o nome de Hornet, H-O-R-N-E-T. São drones, a origem dele é nos Estados Unidos da América. Eles foram usados pela primeira vez em Marte, esses drones que foram lá coletar amostras de uma série de coisas. E estão agora sendo usados na Ucrânia, foram adaptados para uso militar com muito sucesso. Então, ninguém chama na frente, acredito que talvez muitos soldados na frente de combate nem sabem que ele é o Hornet, Ele sabe que ele é o drone marciano, porque foi usado em Marte. É como a ponte de Kerch, A maioria das pessoas não sabe que o nome que todo mundo chama Ponte da Crimeia, na realidade é Ponte de Kerch, porque ela fica sobre o Estreito de Kerch, que justamente é a passagem do Mar Negro para o Mar de Azov. Mas apenas para entender, não vou me alongar mais nisso porque não é o objeto, Então, vamos apresentar aqui dados exclusivos sobre o impacto devastador nos terminais de petróleo russos e como a Ucrânia assumiu a vanguarda também da inovação global. Não perca nenhum detalhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas saibam da superioridade tecnológica ucraniana. Estamos aqui, de fato, veiculando a verdade. Peço para você, portanto, que inscreva-se, é muito importante. O like, compartilhem, façam seus comentários. Muito obrigado. A Península da Crimeia, ocupada, ilegalmente pela Rússia, eu diria mais criminosamente pela Rússia, desde 2014, tornou-se novamente o alvo de uma operação cirúrgica conduzida pelas forças da Ucrânia na madrugada de 18 de abril próximo passado, ou seja, ontem. Múltiplas explosões abalaram a cidade de Sevastopol e a localidade vizinha de Novofedorilka, onde moradores relataram uma atividade frenética dos sistemas de defesa aérea russos, tentando interceptar os drones, os vetores ucranianos. O alvo principal foi um depósito de petróleo estratégico em Sevastopol, essencial para o abastecimento da frota russa, que também já nem aparece mais por lá, Mas sempre tem alguns barcos menores, navio patrulha, algum outro barco, não necessariamente militar, que acaba abastecendo lá. Então, ele sofreu esse depósito de petróleo, sofreu danos significativos após o impacto direto desses drones ucranianos. Relatos confirmam que uma grande quantidade de combustível foi observada vazando na área portuária da Baía de Kazatia, evidenciando o sucesso da missão em degradar a logística de guerra da Rússia. Além do depósito de combustível, testemunhas indicaram que as defesas russas dispararam desesperadamente perto da usina termoelétrica de Sevastopol e do aeródromo de Saki, tentando evitar um colapso total da infraestrutura local. Só Deus dizer, houve incêndio também ali naquele depósito de petróleo. Eu falei vazamento, mas houve um vazamento. O petróleo estava escorrendo, o combustível, melhor, estava escorrendo, e houve um incêndio também, que consumiu esse depósito. Esta intensificação dos ataques contra a infraestrutura petrolífera da Rússia é uma estratégia deliberada da Ucrânia, já falei isso outras vezes, mas ela quer asfixiar as receitas que alimentam a máquina de guerra de Moscou, seja seja o combustível que faz o suprimento para a mobilidade das tropas russas, ou para também aquele que é vendido, para que Moscou não tenha dinheiro e não possa continuar essa guerra criminosa, hedionda, movida por o seu ditador criminoso também. Estima que cerca de 40% da capacidade de exportação da Rússia, mais de 40% é lá em Ust-Luga, e Primorsk,
mas em torno de entre 50% a 60% do total, a capacidade de exportação da Rússia está paralisada. Então, eles têm ainda alguma capacidade de exportação. E essa interrupção da capacidade de exportação, ela justamente deve-se às operações precisas dos drones ucranianos e às apreensões dos petroleiros no Mar Negro. E a Ucrânia está usando muito drones, por quê? Porque o drone é mais barato. Ele já tem mísseis? Tem. Então ele está produzindo mísseis, está estocando mísseis em diferentes locais para usar em certas situações que só o míssil vai fazer efeito. E mostrou-se que é uma solução muito barata usar esses drones. Você tem drones aí os Hornets, que são um pouco mais caros, que devem custar entre 40 a 50 mil dólares, mas é muito mais barato que o míssil, né? Então eles usam e estão tendo muito sucesso, e usam em toda a Rússia, a 2.000, 3.000 quilômetros, inclusive da Ucrânia. A eficácia dessas missões ela foi ampliada pelo fim da suspensão das sanções globais em 11 de abril, ou seja, em 11 de abril agora as sanções acabaram voltando, né? Um mês anterior elas tinham sido suspensas pelo presidente americano, eles podiam exportar, e aí a Ucrânia começou a bombardear a Rússia pesadamente, justamente nesses alvos, e com muito sucesso. Aí arrasou. Talvez se o presidente americano não tivesse não tivesse tirado as sanções, eles ainda estariam mandando pela Frota das Sombras. Embora que continuem tentando mandar pela Frota das Sombras, vocês vão ver ainda num dos vídeos de hoje esse assunto, né? A grande virada tecnológica nesta fase da guerra reside no uso dos chamados drones marcianos, né, que eles são os Hornets, apelidaram eles de marcianos, dispositivos que utilizam tecnologia de navegação por imagem semelhante à usada em missões espaciais a Marte. Esses novos dispositivos, como esse modelo chamado Hornet, foi desenvolvido pela Swiftbit LSC. São imunes aos sistemas de guerra eletrônica da Rússia, pois não dependem de sinais de satélite para atingir seus alvos. Os detectores de drones convencionais não respondem a esses aparelhos, permitindo que as forças ucranianas atinjam a retaguarda do exército russo com total impunidade e precisão absoluta. Ou seja, eu falei impunidade porque justamente não conseguem pegar esses drones. Ninguém intercepta. Só se alguém conseguir ver esse drone a olho nu, mas aí é muito tarde, é muito difícil de você dar tiro de fuzil num drone desse que está vindo em cima de você. É melhor correr, né? Enquanto a Rússia se baseia na produção em massa de modelos limitados e tecnologicamente estagnados, a Ucrânia demonstra um ritmo de inovação acelerado com o apoio de gigantes da tecnologia ocidental. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, que também está debruçado sobre esse novo avanço da tecnologia de drones, né? Segundo o Instituto, ele diz que esses desenvolvimentos não apenas criam dificuldades logísticas, mas alteram o equilíbrio de poder no campo de batalha em favor da Ucrânia. O impacto é visível no aumento das baixas russas em 2026, que superam os números de 2025, quando o exército russo já perdia cerca de 30 mil soldados por mês em ataques sistemáticos. A inércia da liderança militar russa impede... A inércia da liderança militar russa impede uma resposta rápida a essas novas ameaças, permitindo que a Ucrânia destrua com eficácia os sistemas de defesa aérea da Rússia e intercepte seus drones com inteligência artificial. Não, nesse caso, o Hornet ele é movido a inteligência artificial. Não é por cabo, nada assim, ou seja, é inteligência artificial. Analistas apontam que a Ucrânia está desenvolvendo um dos complexos industriais de defesa mais poderosos do mundo democrático, com atualizações de softwares semanais e hardware renovado a cada quinzena. A campanha de ataques de longo alcance atingiu alvos profundos, como já relatei para vocês, em Primorsk e Ust-Luga, lá no Mar Báltico, muito longe da Ucrânia, responsáveis por quase metade das exportações marítimas russas. O ataque ao terminal de Primorsk resultou na destruição de aproximadamente todo o material estocado lá, aproximadamente 200 milhões de dólares em produtos petrolíferos. Arrebentou com aqueles depósitos, enquanto as exportações em Ust-Luga despencaram 70% já no final de março. Essa degradação sistemática
da capacidade econômica russa prova que a estratégia ucraniana de combinar inovação tecnológica com ataques em profundidade está exaurindo as forças russas. A superioridade demonstrada pela Ucrânia no desenvolvimento de sistemas autônomos garante que nenhum ponto da retaguarda russa vai estar seguro, forçando os russos a uma postura defensiva e muito dispendiosa. E para isso precisa muito dinheiro que eles não têm. A operação foi bem sucedida em Sevastopol, para a minha conclusão, e a implementação dos drones de tecnologia espacial marcam uma nova era na resistência ucraniana, onde a inteligência supera a força bruta numérica. Ao paralisar a infraestrutura energética e econômica da Rússia, a Ucrânia não apenas protege o seu território, mas também desmantela a capacidade de financiamento da invasão, pavimentando o caminho para a libertação total das áreas ocupadas pelo exército criminoso invasor da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade. Inscreva-se, você que não é inscrito. Conto com todos para darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a Ucrânia, peço a Deus que abençoe o Brasil, eu peço a Deus que abençoe a todos vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.